Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a esse momento aqui que a gente preparou com tanto carinho, né? Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, iniciando esse workshop tão especial aí sobre focalização. Meu nome é Guilherme Tostes e vou estar conduzindo aí esse encontro ao longo desses 5 dias, né? Esses encontros. E quero começar agradecendo aí cada um de vocês por estarem aqui dispostos a mergulhar num conhecimento que eu considero verdadeiramente transformador, né? E quando a gente pensa em práticas terapêuticas inovadoras, a focalização certamente se destaca como um recurso extremamente precioso, né? Que não só complementa, mas muitas vezes transforma o processo terapêutico, né? Ela não se trata de apenas uma técnica, mas é uma abordagem que nos permite acessar uma sabedoria interior, um saber que está presente no nosso corpo, um saber que o nosso corpo carrega, mas que muitas vezes a gente não consegue ouvir. E é um saber muito interessante que ele vai permitindo nos fazermos estar conectados muito mais, seja conosco mesmo, seja com a própria vida. E eu espero que ao longo desses encontros isso fique mais claro, né? Trabalhando por tantos anos no ambiente psiquiátrico, eu presenciei inúmeros casos onde as intervenções tradicionais elas pareciam insuficientes. E foi a partir dessas experiências que eu busquei aí algumas formas de completar o tratamento. E eu encontrei na focalização uma ferramenta revolucionária. A focalização nos convida a ouvir o corpo e a permitir com que ele se manifeste de uma maneira um pouco diferente daquela que a gente está normalmente acostumado. E quando a gente se permite escutá-lo, no fundo, a gente acaba descobrindo aspectos da nossa própria pessoa que até então a gente desconhecia, e aspectos que muitas vezes dizem muito daquilo que vale e vive dentro dos nossos corações. Então, com o passar do tempo, eu fui percebendo que a focalização, ela não só nos ajuda, muitas vezes, resolvermos alguns sintomas, a lidarmos com emoções bloqueadas, com processos emocionais difíceis, mas ela também vai nos auxiliando a encontrarmos aspectos nossos que muitas vezes a gente nem sabia que existiam, mas que atuavam na nossa vida e que quando a gente passa a ouvi-los, muita coisa muda. A gente fica mais integrado, a gente fica mais inteiro naquilo que a gente está fazendo. E isso vai permitindo com que a gente realmente fique mais conectado na própria vida que flui. E a focalização, além disso, ela vai nos auxiliando também a caminharmos em direção em relação àquilo que precisa ser trabalhado, aquilo que está mais urgente, como se o nosso corpo, o nosso ser interior, tivesse uma certa sabedoria. E quando a gente para ouvir, deixar essa sabedoria fluir, os processos eles vão, digamos, se organizando. Deixa eu me apresentar um pouco para vocês agora, né? Meu nome é Guilherme Tostes, eu sou doutor e mestre em psicologia clínica e trabalhei cerca de 13 anos numa instituição psiquiátrica na qual eu cheguei, inclusive, a trabalhar como gerente. E ao longo desses anos aí de trabalho nessa instituição psiquiátrica, eu tive a oportunidade de acompanhar de perto certos tipos de sofrimentos, inclusive situações de crises agudas, as quais a gente, inclusive, começou a intervir. E a equipe de psicologia passou, inclusive, depois dessas intervenções, a ser a primeira equipe a ser chamada nos momentos das crises agudas, antes mesmo da equipe médica. E isso foi virando um protocolo institucional. Mas o que que essa equipe de psicologia fazia de tão poderoso, tão revolucionário? Né? A gente conseguia escutar de uma forma que a gente não potencializava o sofrimento e a agitação e o estresse. Pelo contrário, a gente conseguia responder entendendo o porquê de toda aquela agitação. E aí, quando a pessoa se sentia ouvida no movimento dela, na particularidade dela, ela acalmava, porque muitas vezes toda aquela agitação era uma forma de conseguir se expressar, porque ela não estava conseguindo de um outro jeito. E esse trabalho virou um protocolo institucional, e inclusive
A gente fez um artigo científico que saiu numa revista A1 sobre ele, que a gente pode, inclusive, disponibilizar depois para vocês o link, né, para aqueles que estão inscritos no grupo de WhatsApp. Além disso, né, eu queria dizer que, a partir desse trabalho no hospital psiquiátrico, a gente viu da necessidade de levar isso para outras pessoas, e a gente abriu, então, duas pós-graduações, uma em saúde mental, fenomenologia e psicopatologia, e uma outra em psicoterapia humanista existencial fenomenológica, ambas nas Ciências Médicas de Minas Gerais. Além desse trabalho, atualmente, eu faço parte do conselho de diretoria, né, de liderança do The International Focusing Institute de Nova York, representando um pouco a América Latina nesse conselho, que é um dos conselhos que gerencia o Instituto Internacional de Focalização, né, criado por Eugene Gendlin, né, ou Eugen Gendlin, como se preferem falar em alemão, porque ele era austríaco, mas ele acabou optando, depois que ele se naturalizou ali norte-americano, ele optou por ser chamado por Gene Gendlin mesmo, o nome dele em inglês, porque ele tinha muita gratidão a esse país que acolheu ele, inclusive a família dele, fugidos da Segunda Guerra Mundial. Eles eram fugidos de família, eles eram de família judia, né, e estavam fugindo ali do nazismo. E, inclusive, se a gente for pensar, né, dos elementos que contribuíam para o surgimento da focalização, diz respeito a essa fuga deles, né, da Áustria, em que a família estava toda saindo e eles foram para a Alemanha e eles tinham uma pessoa, um contato na Alemanha que ajudaria eles a fugirem. E quando o pai do Gendlin foi encontrar esse contato, que indicava que eles pegassem um certo trem, ali ele sentiu algo diferente. E depois de 15 minutos conversando com aquele senhor, o pai do Gendlin volta e fala com a família: Olha, os meus sentimentos dizem que não. Mas a família ficou, eles estavam sem nada, assim, tinham deixado tudo para trás, estavam fugindo. A família ficou indignada com o pai, falou: Mas como seus sentimentos dizem que não? Como que você faz isso? Nós estamos aqui viajando há tanto tempo e agora você vai seguir os seus sentimentos? Pois não é que ele seguiu, eles não seguiram o caminho que o Senhor tinha orientado, acabaram indo por um outro caminho, conseguiram sair da Áustria, né? Foram para a Alemanha, conseguiram sair da Alemanha e atravessar a fronteira, né? E depois eles perceberam que aquele trem ia levá-los para um lugar muito ruim, né? Que ia colocar a família toda numa situação de extremo risco. Então, quando Gendlin foi questionado para o pai, questionado por um repórter sobre o surgimento da focalização, ele lembrou desses momentos, né, em que ele estava ali testemunhando o pai dele acessar os sentimentos. E ele falava que ele, Gendlin, não conseguia acessar bem esses sentimentos como o pai fazia. E assim, o pai dele acabou salvando a família toda, e ele já fazia isso em outros momentos, né? E isso provocou o Gendlin para ir fazer um mestrado em filosofia, e o tema dele de interesse era essa formação do significado, formação do sentido das coisas, né? E ali ele estava na Universidade de Chicago, foi quando ele encontrou o grupo de pesquisa do psicólogo norte-americano Carl Rogers, que trabalhavam efetivamente, né? Aquele grupo trabalhava efetivamente com esse processo de formação do significado e do sentido das coisas. E eles trabalhavam ali com uma abordagem centrada na pessoa, na época, era uma abordagem não diretiva, né? E eles trabalhavam efetivamente com um conceito de resposta-reflexo, em que o terapeuta repete para o cliente aquilo que ele acabou de dizer. E naquele momento, o cliente, ao escutar aquilo que ele acabou de falar, é como se o terapeuta oferecesse para ele uma oportunidade dele se ouvir. E naquele momento ele voltava para dentro dele e verificava se, por exemplo, ele falava: Não, eu estou me sentindo tão triste. E aí o terapeuta: Triste? E aí ele voltava para dentro e verificava e falava: Poxa, não, não é bem tristeza. Eu acho que tem um pouco de angústia, tem algo mais além dessa tristeza. E esse movimento foi um movimento extremamente importante na prática terapêutica, porque nesse momento o cliente ele acessava um espaço dentro dele que ainda não estava acessado por palavras.
eram apenas sensações. E aí ele ia colocando palavras onde até então eram sensações. Palavras que anteriormente elas eram insuficientes para transmitir tudo aquilo que se passava com o cliente. Esse trabalho ele era muito importante porque ele ajudava exatamente o processo terapêutico a ir fluindo, né? Que é a escuta, né? Mas essa escuta do terapeuta é uma escuta de quê? O que realmente está presente nesse momento da escuta, né? E essa escuta muitas vezes ela podia ficar restrita, né, àquilo que era mais verbalizado pelo cliente, né? Isso a gente vai ver nas raízes da própria psicologia com Freud, quando o Breuer, discípulo do Freud, atendendo a Naó fala: deixa eu falar como se a fala fosse limpando as chaminés. E ali surge aquela ideia da cura pela fala, que ao falar no processo terapêutico, a pessoa vai conseguindo elaborar processos que até então estavam, no caso da visão psicanalítica, inconscientes, ou não acessados, mas sentidos. E é sobre esse mundo sentido que a gente vai começar a estar conversando nessa noite de hoje. Um mundo que muitas vezes ele move a nossa vida. Só que a gente acaba não prestando atenção nele. E isso vai fazendo a gente viver uma vida endurecida, uma vida seca, né? Uma vida que ela não está permeada de alegria, de infinito, né? Porque ela acaba ficando uma vida extremamente irracional, uma vida extremamente controlada. A nossa sociedade ocidental, ela tem essa característica controladora, né? E isso vai fazendo com que a gente fique numa posição também de muito controle, e uma posição não de receptividade, mas uma posição de fechamento, uma posição de defesa, né? E essa posição de controle vai fazendo com que a gente controle o mundo. Mas à medida que a gente vai controlando o mundo, o que a gente não percebe é que a gente vai se destacando da posição daquele que pertence ao mundo. Então a gente sai de uma posição de pertencer, estar integrado com o todo, para uma posição de controlar. E através do poder, a gente ficar muitas vezes num movimento de autoafirmação, num movimento que não diz das coisas da vida. A focalização, ela é muito interessante porque ela surge no campo da psicoterapia, no campo da psicologia. Ela surge de uma maneira extremamente interessante numa área bem específica da clínica psicológica ali, e a gente vai ver como que ela surge. Mas é muito interessante porque apesar dela surgir no campo da psicologia, hoje ela é utilizada em diversas áreas, porque aquilo que ela anuncia é muito significativo. As bases dela, nas bases dela, está a fenomenologia, né? E o pessoal que faz a formação aqui em focalização, pela Focalização Brasil, sabe há muitos anos que a gente, apesar do Gentry não falar disso tão diretamente, é como se, eu tenho falado para eles que é como se a focalização nos ajudasse a ficar numa atitude fenomenológica, né? O que é isso que eu faço tanta questão de ensinar no nosso processo de formação? Né? Que é essa atitude de abertura. A focalização nos ensina a ficarmos numa atitude de abertura, ao invés de ficarmos numa atitude de controle, numa atitude de querer conduzir e definir todas as coisas. Então, a focalização é uma prática terapêutica que ela traz um aspecto novo. Por quê? Quando o Gendlin e o Rogers eles estavam pesquisando o que gerava transformação no processo terapêutico, eles queriam entender a diferença de uma terapia eficaz para uma terapia que não era eficaz. Em que a pessoa ia, mas ela não sentia a vontade de estar lá, ela não sentia que aquilo que era falado no processo tocava muitas vezes ela, né? Muitas vezes o processo de terapia vai ajudando o cliente a aumentar a racionalização dele, ao invés de ajudá-lo a estar mais conectado, seja com ele mesmo,
e seja com as outras pessoas. E essa conexão, ela se dá por uma via sutil e, ao mesmo tempo, uma via significativa, que é através de uma escuta experiencial, uma escuta diferenciada, uma escuta que é a base do encontro, inclusive, daquilo que é o outro enquanto o outro. Então, quando Gindlin e Rogers estavam ali pesquisando o que gerava transformação no processo terapêutico, o que é que eles perceberam? Eles viram, né, eram alguns outros pesquisadores ali do trabalho deles, né, o Kertner e alguns outros, eles começaram a perceber que desde as primeiras sessões de terapia, dependendo da forma como o cliente falava sobre ele, era possível prever se a sessão teria sucesso ou não teria sucesso. E isso intrigou muito o grupo, né? Isso foi extremamente provocador. Por quê? Eles estavam trabalhando ali, né, com aquelas atitudes que levariam ao desenvolvimento da personalidade. A criação, o terapeuta criava aquele ambiente suficientemente bom numa linguagem winnicottiana, né? Aquele ambiente favorecedor do desenvolvimento da personalidade, uma linguagem mais rogeriana, que era aquele ambiente permeado de consideração positiva pela experiência da pessoa, pela pessoa, de uma maneira incondicional, permeado de genuinidade, permeado de escuta, né, de empatia, dessa capacidade de tentar se colocar no lugar do outro, como se fosse o outro. E essas habilidades dos terapeutas, não estavam sendo suficientes para alguns clientes. Mas como assim elas não eram suficientes para alguns clientes? Exatamente. Algumas pessoas simplesmente não desenvolviam no processo terapêutico. Mas como assim algumas pessoas não desenvolviam? Então, eles começaram a perceber que tinham algumas pessoas que simplesmente não acessavam algo dentro delas quando elas falavam no processo terapêutico. E a partir daí, eles foram vendo que algumas pessoas falavam sobre elas mesmas como se elas estivessem falando de uma terceira pessoa no processo terapêutico. Uma fala completamente controlada, como se elas estivessem falando de um outro. Uma fala racionalizada, era muita racionalização e pouco contato sentido. É como se fosse um grande blá blá blá, digamos assim. A pessoa falava, 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 mas não saía do lugar. Mas por quê? O que acontecia com essa pessoa? E aí, eles perceberam que ela fazia conexões simbólicas sem acessar um fluxo sentido da pessoalidade delas. Isso é, elas falavam sem acessar a própria experiência delas. Então era uma fala não experiencial. E aí eles perceberam que tinham algumas pessoas que tinham um baixíssimo nível experiencial. Elas tentavam lidar com tudo através da racionalização. E essas pessoas, elas simplesmente não conseguiam desenvolver no processo terapêutico, porque é como se, ao narrarem, elas não sabiam onde elas estavam dentro delas. Olha que interessante. É como se elas não acessassem a algo dentro delas. E depois que o grupo de pesquisa do Rogers foi trabalhar na Universidade de Wisconsin, que era uma universidade que tinha um hospital psiquiátrico, que inclusive foi uma das maiores pesquisas no campo da psicologia clínica nos Estados Unidos, teve mais de 100 pesquisadores envolvidos, mais de US$ 500 mil na época, que era muito dinheiro, né, envolvido, hoje ainda é, mas na época era, sei lá, 8 vezes mais. Naquela época, na década de 60, final da década de 50, eles começaram a perceber que os esquizofrênicos também não conseguiam acessar esse aspecto, esse senso de si, essa dimensão sentida sobre si. Então, a fala também do esquizofrênico não seria uma fala tão experiencial. Então, algumas pessoas, elas estavam distantes delas mesmas, como, num certo sentido, os esquizofrênicos também. Mesmo pessoas que não tinham esquizofrenia. Mas era possível ficar num nível de distância de si a tal ponto. E essa distância conseguiam as outras pessoas. E aí eu queria fazer um link agora com o meu doutorado, que eu trabalhei com pessoas
com sofrimento bipolar. No meu doutorado, escutando as experiências das pessoas com transtorno afetivo bipolar, eu comecei a perceber que uma das experiências profundas das vivências delas era a experiência de uma profunda solidão. Mas elas mesmas não se davam conta disso. Mas olha que interessante. Elas tinham pessoas que acompanhavam elas. Elas tinham pessoas que estavam junto a elas no processo delas, da vida. Elas tinham família interessada nela, pessoas que amavam elas, mas elas não conseguiam sentir um nível de presença e de correspondência que fizesse com que elas tivessem companhia. Então era como se uma parte interna delas ficasse numa profunda solidão. E era uma parte que elas não conseguiam acessar, porque elas não conseguiam parar para ver ou sentir. E uma parte que as outras pessoas também, ao redor delas, seja até mesmo terapeutas, seja familiares, não conseguiam acessar, porque a maioria dos profissionais, inclusive, eles estavam sempre atrelados àquilo que era verbalizado. Mas se a própria pessoa não conseguia perceber algo que doía e que sentia lá dentro dela, como que ela ia verbalizar aquilo? Então, aqui a gente chega num ponto extremamente importante, porque o Rogers e o Gendlin, né, e o Gendlin principalmente, começou a pesquisar e a se interessar sobre o que é esse fluxo experiencial. Então ele reconheceu, ele foi vendo que esse fluxo experiencial dizia muito sobre a pessoa, continha aspectos da pessoalidade de cada um, e que muitas pessoas, numa leitura mais superficial, acham que são meras emoções ou sentimentos. O sentir do ser humano, ele vai muito além dos sentimentos e das emoções. Ele é um aspecto muito mais amplo, né? A gente consegue aproximar um pouco dele quando a gente vai falar de intuição. E a psicologia, até então, não considerava isso como algo concreto, como algo factível. E o Gendlin conseguiu perceber que isso é tão concreto que se a pessoa não acessasse esse nível de sentir, ela não conseguia ter um desenvolvimento da personalidade significativo. Olha que revolução que foi isso. Ela não conseguia acessar aspectos dela que eram importantes. Então, o que acontecia aí? A gente começava a perceber que tinham algumas pessoas que conseguiam acessar e falar desse fluxo experiencial, e tinham algumas pessoas que não conseguiam falar. Aquelas que conseguiam, elas tinham desenvolvimento no processo terapêutico. Elas tinham uma fala sentida, uma fala encarnada, uma fala engajada, né? Uma fala em que elas estão sentindo aquilo que elas estão falando. E algumas pessoas simplesmente não acessavam. E aquelas que não acessavam, o que fazer com elas? Então, Gendlin foi e desenvolveu um método de 6 passos para ajudar as pessoas a acessarem o processo sentido delas, né? Inclusive, a gente oferece uma formação e na nossa formação a gente busca no início fazer todo esse percurso histórico desse desenvolvimento do campo da escuta, que é exatamente o eixo de onde é que efetivamente surge a focalização, porque muitas vezes a gente não consegue aprender a focalização se a gente pega ela só pelo aspecto dos 6 passos. A gente precisa, né? Já tem muitos anos que a gente busca trabalhar o que é essa escuta empática, que depois se desenvolve para uma escuta experiencial, né? E que depois, né, vai chegando na focalização. Então, o que é a focalização? É esse método, esse recurso que o Gendlin desenvolveu para ajudar as pessoas a acessarem esse aspecto sentido da vida delas, que ele nomeou de felt sense, que a gente tem traduzido para o português como senso sentido. E por falar em tradução para o português, queria também falar para vocês que recentemente a gente lançou aqui no Brasil, né, juntamente com a editora Paulus, o livro Psicoterapia Orientada à Focalização, que é um livro que explica nos primeiros capítulos um pouco o método da focalização. Esse livro é um dos livros, ele é do Gendlin, né, e ele é um dos livros mais importantes da focalização, além do próprio livro Focalização, que também está traduzido no português, né? Quando a gente pensa, então,
nessa dimensão sentida, nessa dimensão dos afetos, o nosso recorte aqui dessa revolução sutil, e para quem está chegando aí, né, por que revolução sutil? Porque a focalização, ela é uma revolução sutil na nossa vida. Quem já conhece focalização, acredito que tem algumas pessoas aqui nos acompanhando que já conheçam focalização, podem dar o testemunho aí no chat para quem está aí presente, né, de como é a nossa vida antes e depois da focalização. A focalização, ela promove uma certa revolução sutil na nossa vida, porque quando a gente aprende a entrar em contato com aquilo que a gente sente, quando a gente aprende a acessar nossa experiência sentida, nosso felt sense, quando a gente aprende a acessar nosso felt sense, o que vai acontecendo? A gente vai apaziguando. É como se a gente fosse encaixando dentro da gente. É impressionante. E como que é fácil da gente se destacar. Como que é fácil da gente se desconectar da gente. Então, focalização é como se fosse um caminho de volta para casa. E nesse nosso tema mais específico, né, nessa revolução sutil, a gente está falando sobre os sofrimentos emocionais. Por quê? Porque como a gente encontra no consultório cada vez mais pessoas com sofrimentos e cada vez mais severos e muitas vezes perdidas, sem conseguir escutar nem aquilo que se passa com elas mesmas. Então a gente resolveu falar um pouco da potência desse recurso no campo dos sofrimentos emocionais, né? No campo da psicoterapia, na lida com sofrimentos emocionais. Hoje em dia está um pouco em voga a questão do trauma, né? E se a gente for pesquisar, a gente vai encontrar a focalização como um dos melhores recursos, das terapêuticas de primeira linha para o processamento de traumas. Então a gente consegue ver uma real e concreta transformação na nossa vida a partir do conhecimento desse recurso. Então por isso que a gente tem chamado os nossos workshops de revolução sutil, porque é uma revolução e ela é sutil, porque a focalização é muito sutil. E a gente vai ver que com essa sutileza, com essa gentileza, com essa delicadeza, ela tem um potencial terapêutico transformador. Transformador. Eu queria agora convidar uma pessoa, né? Não sei se vocês têm alguma dúvida que vocês queiram colocar aí no chat para a gente, mas eu queria convidar uma pessoa para a gente estar fazendo uma prática de focalização, para que vocês pudessem ver um pouquinho como é a focalização, né, para quem está chegando agora, quem não conhece muito bem. E, e a gente já viu com antecedência uma pessoa que já tinha se oferecido, que é a Luísa. Luísa, você pode levantar sua mão aí, por gentileza, para a gente separar aqui. E, ao mesmo tempo, queria deixar aqui o chat disponível para alguma questão, alguma dúvida que possa estar surgindo. Vou te convidar, então, Luísa, para a gente você ativar seu áudio. Olá, me escuta? Te escuto. Muito obrigado pela sua disponibilidade, Obrigada também. Sempre né? bom estar aqui. A Luísa é uma pessoa que já está fazendo, né, a formação aí com a gente, ela se disponibilizou. Então, vamos fazer então a prática aqui para mostrar para a turma o que é esse negócio, né, Luísa? Sim, Luísa, bem transformador. pois é, você quer falar um pouquinho rapidamente? Você poderia falar um pouquinho rapidamente da sua experiência aí com a focalização? Posso. É, eu iniciei pelo estudo, né, da abordagem centrada na pessoa, né, que você comentou do Rogers, e sentia muito assim, né, como me tornar esse campo, né, facilitador. E a focalização, ela entrou para mim inicialmente com essa busca, né, por me tornar um campo facilitador para o outro, mas conforme fui avançando nessa formação com você, né, pela Focalização Brasil, foi um processo muito transformador para mim pessoalmente, né? Então, eu tenho alguns colegas aí que estiveram aí nesse processo, né? E acho que, em resumo, acho que eu fui de uma pessoa mais rígida para uma pessoa mais aberta, mais livre, mais flexível e mais em contato com o meu processo sentido mesmo no dia a dia. Maravilha, maravilha. E deu para ir vendo, viu, Luísa, como que ela te tocou, né, ao longo Uhum. Muito, muito profundamente. desse percurso aí, né? Fiquei muito feliz de poder testemunhar isso, né?
E mais uma vez, muito obrigado por se disponibilizar para estar aqui com a gente, né? E a gente poder mostrar um pouquinho como que é a focalização. É, ô Luísa, sobre sua prática clínica, antes da gente fazer, mudou alguma coisa? Mudou muita coisa. Mudou bastante, assim. Acho que daria para falar bastante tempo sobre isso, né? Mas talvez o ponto que eu mais destacaria nesse momento, para ser breve, é sair desse lugar de ter que, né? Ter que ter uma resposta, ter que ter uma solução, ter que ter uma interpretação, ter que entregar um resultado, né? E confiar nesse processo interno ali do cliente e no meu processo interno, na junção desses processos, e ver na prática isso levando para lugares muito bons, muito frutíferos e surpreendentes até, mais do que eu poderia vislumbrar pelas minhas análises prévias, né? Que bom, né? Mudou assim, que bom. E olha, mudou minha clínica também demais, né? Não é à toa eu suspeito para falar, porque estou aqui tentando transmiti-la, né? Mas mudou a minha também, não só a minha prática clínica, como a minha vida também, A forma de se relacionar com as pessoas, né? a No forma de geral, se relacionar. É isso com aí, todo mundo. é impressionante. É, vamos lá então, Luísa. Bom, Você quer que coloque uma música de fundo? Tá bom assim? O que que você prefere? acho que podemos sem música. O que você Então tá sente? ótimo. Mas eu sinto bem assim também. Te confesso Ah, que encaixou bem o que você está colocando. uhum, tá bom. Então eu queria te convidar. E à medida que eu vou falando aqui com a Luísa, se vocês que estão nos ouvindo também quiserem ir acompanhando de uma maneira mais sentida o nosso processo aqui, eu convido vocês também a irem vivendo, né? Antes também da gente entrar aqui, queria lembrar que semana que vem a gente vai ter 3 encontros em que a gente vai estar falando sobre a focalização em alguns contextos dos sofrimentos, né? Para lidar com ansiedade, né? Na lida com impulsividade, a gente vai estar vendo um pouco sobre isso, né? Então, hoje é só uma degustação em que a gente está podendo falar um pouco o que é a focalização, para quem não conhece, né? Para semana que vem a gente poder aprofundar um pouco mais nesses outros âmbitos. Então vamos lá, Luísa. Eu te convido a ir buscando uma posição mais cômoda, se possível, ir fechando seus olhos, respirando fundo. Agora é um momento para que você possa estar com você e com tudo que surgir aí dentro de você, nesse momento. Vai fazendo contato com sua respiração, no seu ritmo, sem forçar nada. Vai observando o seu corpo e deixa ele sentir que nesse momento você está disponível para poder acompanhá-lo. Isso. Respira fundo. Vai acolhendo tudo aquilo que surge, e vai deixando que flua tudo aquilo que aparece no seu ritmo, no seu tempo, tentando realizar um acompanhamento interno despretensioso. E depois de estar aí com tudo isso, novamente, tente transmitir para você que nesse momento você está aqui para você. Você está aqui para si mesmo. Sinta isso. Como é estar com você mesmo,
por um momento em que você pode oferecer para você a sua presença, a sua atenção de uma maneira despretensiosa, só de oferecer estar com você. Respire fundo. E agora, veja se tem algo nesse momento que te impede de estar bem, que chama sua atenção e que precisa um pouco da sua presença, do seu acompanhamento. Tem uma trava na garganta. Ah, tem uma trava aí na sua garganta, uma espécie de um nó na garganta, como se fosse uma trava mesmo, Como se fosse uma tampa uma que tampa na tivesse a sua travação. garganta. Ah, uma tampa atravessando a sua garganta. Ah, então tem uma tampa aí. Tem uma tampa aí atravessando a sua garganta. É difícil engolir a saliva. Inclusive, ela impede até que você possa engolir um pouco. Ô, Luísa, então vai dando, marcando sua atenção, sua presença aí para essa tampa, como se você dissesse internamente para essa tampa assim: oi, tampa, eu tô aqui com você, sabe? Eu tô aqui te Parece que acompanhando. tá, parece que tá se transformando numa bola, assim, de tênis, sabe? Uma bola maior. Ah, é como se ela Tá estivesse ficando mais difícil. aumentando. Uhum. Então olha se a distância que você tá dessa bola tá legal, ou se você gostaria de dar alguns passos para trás, por exemplo. Se você se seria oportuno você tomar um pouco de distância de tudo isso nesse momento. Olha se é possível. É possível você tomar uma certa distância disso? É possível, mas não totalmente, porque o ar também não está passando muito bem, né? Uhum. Então tá Então, muito vivo. está muito vivo. Olha se você pode oferecer um pouco, além da sua presença, da sua aceitação para tudo isso. Como se você conseguisse marcar uma presença e dizer assim: eu sei que você está aí e que você tem muitos motivos, bola, para estar aqui no meu pescoço. Eu sei que você está aí e que tem muitos motivos para isso. É possível. Parece uma vontade de arrancar mesmo. Ah, vem uma vontade, então, de você tirar isso, talvez com a mão, assim. É. É como se Uhum. surgisse também uma espécie de uma raiva, e uma parte sua talvez não quer aceitar isso. Como se tivesse uma parte sua que quer ficar livre disso a qualquer momento. É isso? É, e durante todo o tempo, tô sempre no fundo, né, uma imagem de eu criança, de eu pequeno, uns Ah, seis, tem, 7 anos. tem uma imagem de você pequena aí. Uhum. Você consegue se aproximar um pouco dessa menina que está aí, pequena? Olha se é possível. Com essa bola ficou difícil. Eu Você tomando muito consegue. espaço. Ela tomou muito espaço. Olha se você consegue tomar uma certa distância dessa bola. Olha se é possível. Ao mesmo tempo que você oferece sua presença para essa bola. Uma presença que pode ser inclusive maior do que essa bola. Como se você fosse uma grande pessoa diante da bola. Ali. A sensação é exatamente o contrário. É como se eu não tivesse muito poder sobre ela. Embora tenha vontade de arrancar. É como se eu não conseguisse. Eu sinto uma tremedeira assim, interna no corpo agora. Uhum. Meu corpo não está tremendo, mas por dentro a sensação é de tremor. Olha se é possível você acolher essa parte sua que não quer essa bola aí, que quer arrancar essa bola. Se você dissesse assim: tudo bem, tem uma parte aqui dentro de mim que quer arrancar isso a qualquer custo. Olha se dá. E parece que nada tá tudo bem, sabe? Assim, tá tudo tá Tá tudo incomodando, tá, ruim. tá tudo tá Aham. ruim.
tudo ruim. Tá tudo ruim. Ok, ok, muito bem. Costas tá incomodando, tá tudo bem ruim. Tá tudo bem ruim. E tá difícil distanciar também. Uhum, E a criança lá no fundo, uhum. assim, mais longe. Então agora vamos tentar formar uma sensação de tudo isso. Dessa bola, de tudo isso. Tenta formar isso tudo numa sensação única. Que sensação te dá toda essa sensação? Te dá uma sensação de quê? De raiva. Ah, de raiva. De raiva. E olha se raiva resume bem, ou tem algo mais além de raiva. Ah, tem uma extensão de saco, assim. Eu não sei nem do que é. Ah, é como se você estivesse entediada, ou não, você está assim, É, enfarada, enfarada. Tem algo que te deixa de saco cheio, acho que enfarada. Tem algo aí chato. chato, chato, muito chato. Tem algo chato. Tem raiva, tem algo chato. Além de raiva e algo chato, tem alguma outra coisa? Acho que não. Vamos ouvir com calma. Olha se é possível. Raiva e algo chato. Resumem bem tudo o que você sente. Ou tem Falta de algo mais? paciência. Falta de paciência. Uhum, A garganta melhorou bastante. uhum. O corpo tá aliviando. O corpo tá aliviando. Ah, Acho que a criança tá se aproximando. e a criança tá se É ela aproximando. que tá assim de saco cheio. É ela que tá de saco cheio. É, Ela tá achando algo muito chato. é, Muito chato. é. E ela também tá com raiva. Não sei se é ela ou não. A sensação que me deu é que o meu corpo de agora, adulto, E meio tá, com aham, a raiva, raiva é de agora. e Ela ela tá, assim, meio olhando e falando, que saco. ela tá de saco cheio. Tipo assim, Achando que as coisas podem ser mais simples do que isso. achando que as coisas podem ser mais simples. É como se Do, fosse um corpo de criança, mas que tá assim, me olhando adulto e falando, cara, tá me fazendo muita confusão. Não precisa ser tanto assim. Pode ser mais simples, sabe? Como se fosse uma criança mais sábia do que essa adulta agora. uhum, como se essa criança dissesse assim, calma, menos confusão, vamos levar a vida mais simples. É tipo isso. É. Ah, o que você sente que toda essa experiência tanto tá precisando? Conseguir ceder para essa coisa mais Ah, simples. conseguir ceder. Fica com esse conseguir ceder. Se eu digo assim, conseguir ceder, como que isso fica aí dentro de você? Aí eu fico toda agitada e nervosa de novo. É como se tivesse uma cobrança aí dentro de você? É. Do que você está precisando, então? Do que você tanto está precisando? Hum, deixa. A criança está muito perto agora. Está muito perto. Ela está muito perto agora. Mas eu estou ficando mais calma. Você está ficando mais calma. E do que você sente que toda essa experiência está precisando? Nesse momento?
Acho que eu não sei dizer do que está precisando, mas tem algo acontecendo já, assim. Sabe a sensação que eu tenho aqui te acompanhando? Me dá uma certa sensação que é como se estivesse precisando de uma companhia silenciosa. Olha se encaixa, se cabe aí. É a impressão que surge aqui em mim, por estar aqui em relação com você. Cara, mas no caso, acho que essa companhia seria eu mesmo. Ficar, fazer uma companhia Ah, silenciosa para mim mesmo. aham. Olha, Eu tô me sentindo bem calma agora. Assim, tudo equilibrado, tudo leve. Uma sensação boa de calma, sabe? olha se sua experiência ainda precisa de alguma última coisa antes que você vá se despedindo dela. Eu não sei se é da experiência ou se é na minha cabeça, mas a frase que vem é que eu possa me lembrar que existe esse caminho de acalmar e silenciar e me sentir bem e que isso pode ser a qualquer instante. A sensação o que está vindo, assim, é que é como se eu pudesse viver essa experiência a qualquer instante, não depende exatamente de estar tudo organizado do lado de fora, sabe? Uhum. Depende mais de eu, De uma forma como você está junto de você, é, internamente. fazer essa companhia para mim, sabe? Uhum. É como se você tivesse sentido como é bom você oferecer sua companhia por dentro. É exatamente isso. É exatamente isso. Como é bom. Eu fiz uma companhia infernal para mim hoje o dia inteiro. Só para mim, assim. É, e agora tá contrastando muito forte, sabe? Assim, essa companhia calma, assim. Parece que é como se eu estivesse, assim, numa floresta, assim, sabe? Assim, muito calmo que tá aqui dentro. Tudo bem. Ok, vai agradecendo então seu corpo por ter te permitido chegar onde você É, chegou, protegendo agradecer aí mesmo. ele de críticas, né, acolhendo toda essa informação, toda essa nova Uhum, forma, esse convite aí de você estar em companhia com você uhum. por dentro e no seu tempo. Você pode ir estando mais ativa, abrindo Vem uma seus sensação de olhos. gratidão, sim, forte. Não dá vontade de abrir os olhos. Então, Ué, então fica aí dentro ainda. Fica aí. Você não tem que abrir, você pode continuar em companhia com você. tá. Acho que eu vou fechar um pouco a câmera, ficar aqui um pouquinho. Tá certo. Obrigado. Obrigado pela sua Obrigada. disponibilidade. Como é que você tá agora? Como é que tá aí o aperto na garganta? Como é que tá tudo aí? Tá, muito bem. Tô, tô bem emocionada, assim, é, de ver essa possibilidade, sabe? Porque eu fiz uma companhia infernal pra mim hoje mesmo, assim. Tava muito difícil estar aqui dentro e, de repente, esse contraste, assim, né? Muito bom. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Nós todos aqui te agradecemos Obrigada a todo por se mundo, né? disponibilizar. Né? Que bom ver você com os olhos abertos, com essa cara mais aberta, né? Obrigado, viu? Nada. Obrigada também. Fica à vontade aí para fechar então sua câmera. Então, a gente não tem como sair de um processo como esse sem ficar tocado, né? E sentir também como que algo mexe nela lá, né? Mas mexe aqui também, né? E a gente que vai acompanhando, a gente vê essa ressonância. E quando a gente for trabalhar com a focalização, vocês vão ver que
Isso mexe, sabe? Isso mexe mesmo, existe essa ressonância. Só que a gente não presta atenção nela. E o que eu acho mais incrível na focalização é que ela transforma todo esse recurso, transforma todo um, um mundo sutil, implícito, num mundo explícito, e que a gente pode lidar e utilizá-lo na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Tanto que o último módulo da nossa formação é focalização para a vida, em que a gente vai tentando aplicar isso na nossa vida, né? A gente fala em focusing way, ou essa atitude focusing, esse jeito focusing, porque é um recurso que surge na psicologia, mas que a gente vai levando como uma espécie de uma filosofia de vida. A revolução da focalização está na sua simplicidade e, ao mesmo tempo, na sua profundidade. Enquanto muitas abordagens terapêuticas elas acabam se concentrando em interpretar ou resolver problemas a partir de uma perspectiva mais racional ou comportamental, a focalização nos leva a perceber a gente lá por dentro de maneira sentida. E isso é algo que eu vivenciei muitas vezes, seja na minha prática clínica, seja na minha prática profissional. Eu sou professor universitário, trabalho há muitos anos também como professor universitário. Já conheci outras abordagens, formação com outras abordagens, e eu nunca vi um recurso tão potente no campo da psicologia, no campo da psicoterapia. E é isso que nós aqui da Focalização Brasil queremos compartilhar com vocês nesses nossos próximos encontros, né? Por exemplo, em situações onde a ansiedade muitas vezes pode parecer incontrolável, eu vi como que a focalização permitiu com que as pessoas que eu acompanhasse se conectassem com a origem corporal daquele sofrimento, oferecendo não apenas alívio, mas uma compreensão mais profunda sobre essas próprias pessoas e a forma delas estarem no mundo. E isso promovia uma transformação real. A gente não está falando aqui de uma solução rápida dessas coisas que estão muito em voga hoje em dia na internet, nessas coisas superficiais. Apesar da gente estar utilizando os recursos da internet, a gente está aqui para falar de algo realmente transformador e profundo, de uma mudança estrutural na forma da gente se relacionar com a gente por dentro e com as outras pessoas. E hoje, a gente está apenas no início da nossa jornada. Nos próximos encontros, a gente vai explorar como que a focalização pode ser aplicada em contextos específicos do sofrimento emocional. A gente vai falar sobre o trabalho com a ansiedade, o medo, a gente vai abordar a agressividade, as atitudes impulsivas, a gente vai discutir como que a focalização pode ser uma aliada poderosa no tratamento de vivências profundas de tristeza, depressão, né? E no último encontro, a gente vai amarrar isso, refletindo sobre como que a nossa prática pode, de forma sutil, revolucionar não apenas a nossa clínica, mas também a nossa vida. Então eu quero convidar vocês a participarem ativamente desses workshops para que a gente possa fazer essa jornada, né? Essa jornada de conhecimento e de transformação pessoal, né? A focalização não é algo que se aprende apenas ouvindo. É uma prática que precisa ser vivida, que precisa ser experimentada. Então, tragam suas questões lá nos grupos, né, nos grupos de WhatsApp, preencham os formulários que a gente vai organizar muito da nossa fala a partir também do feedback de vocês, né? Então não deixem de trazer suas questões, as curiosidades que vocês têm. A gente vai junto explorar essa prática revolucionária, né? E eu queria também aproveitar e dizer para vocês que caso vocês se interessem em fazer a formação em focalização, as inscrições para a nossa formação, elas já estão abertas e nessa semana com uma condição muito especial, né? Queria lembrar que na nossa formação a gente oferece um curso anterior para quem se inscreve nessa turma, que é um curso sobre escuta, escuta empática e escuta experiencial. A gente já oferece esse curso há muitos anos, muito tempo, né? Porque a gente via que ele era fundamental para dar base para o conhecimento da própria focalização, né? Muito obrigado por estarem aqui hoje, né? Nos vemos aí semana que vem, onde a gente vai começar a explorar como que a focalização pode nos ajudar a lidar com a ansiedade e o medo. E eu aguardo vocês lá. Boa noite, muito obrigado. Até mais.